Uma das minhas características relacionadas ao meu temperamento sanguíneo é estar sempre criando novos projetos, iniciar e desistir deles quando eu encontro algumas dificuldades. Isso aconteceu várias e várias vezes em outros assuntos da minha vida, tanto assim que eu sempre fiz jejuns mais curtos, no máximo 12 horas. Em geral, eu fazia a última refeição no máximo até as 9 horas da noite e fazia a primeira refeição também no máximo, né, ali estourando 9 horas. E isso sempre aconteceu porque eu sempre tive dificuldade em ir para níveis mais difíceis no jejum. Então, uma das minhas características é diminuir o meu projeto para ele poder caber dentro da minha volubilidade. Mas isso tudo começou a mudar quando eu vim morar aqui em Salvador. Eu me vi distante, né, da minha base familiar, da minha base espiritual, e isso fez com que eu começasse a observar muito mais tudo que estava ao meu redor e notar que iam surgindo obstáculos que eu tinha muito difícil de vencer como ser humana. Então eu precisava de uma forcinha espiritual para que as coisas fossem bem. Porque existem problemas que, como um ser humano, a gente pode tomar determinadas atitudes e aquela atitude ela vai gerar assim um resultado, mas nem sempre o resultado vai ser aquele que a gente gostaria que fosse, a gente não pode também garantir o resultado, enfim. E no final das contas eu notava que por mais que eu tomasse algumas atitudes, determinadas atitudes, eu estaria gastando muita energia física em prol de uma determinada coisa, mas nem sempre o retorno seria previsível, né? Então foi nessa conjuntura que lá em 2017, eu vim morar em Salvador em 2016, que lá em 2017 algo se apresentou. E esse obstáculo que a gente encontrou era uma pessoa que tinha tomado uma posição de realmente de obstáculo, de formar uma barreira para que uma determinada coisa se resolvesse. Então, o que eu queria era que aquela pessoa entendesse que aquela posição que ela estava assumindo era a posição errada, era uma posição só de brigar. Não era a posição de alguém que queria resolver um problema e colocar um ponto final nele e vida que segue. Não era assim, né? Eu queria que essa pessoa percebesse isso, mas ela não assumia essa posição. Esse seria o melhor cenário. E foi aí que em 2017, mesmo afastada, né, porque eu voltei a ser evangélica, voltei para os caminhos do Senhor em 2022. Lá em 2017 eu não tinha voltado ainda, mas eu sabia do poder que tinha o jejum. Eu voltei a jejuar em 2017. Então, de manhã, meu marido saía para trabalhar, eu tomava café junto com ele normalmente, mas nos dias de jejum, eu tomava um chazinho, ele tomava o café dele normal, eu tomava um chá, acompanhava ele na mesa, conversando tudo. Depois que ele saía, eu me dedicava à leitura bíblica, oração e apresentava ao Senhor o dito problema. Eu literalmente pedia a Deus que ele me ajudasse a resolver aquele problema. Eu apresentava a pessoa, a falta de disposição dessa pessoa em querer resolver o assunto. E durante uma semana eu fiz esse jejum certinho, de segunda a sexta-feira. E eu fiquei pasma quando em uma semana, depois de uma semana fazendo jejum, essa pessoa nos procurou e disse: quero resolver, vamos fazer assim, concordo contigo, vamos ajustar dessa maneira. E tudo se resolveu dentro de uma semana de jejum. Aí você pode dizer assim: não, Kali, não foi. Isso é mera coincidência, você está atribuindo ao jejum. Realmente, eu atribuo ao jejum. Pode ter sido coincidência? Pode, mas eu não acredito que foi coincidência, porque a pessoa estava irredutível. E uma semana de jejum, essa pessoa mudou, assim, da água para o vinho e mudou completamente a maneira de pensar sobre esse problema. Então, eu realmente atribuo essa conquista a uma vitória em Deus, uma vitória espiritual em Deus, que foi conquistada por meio da ferramenta do jejum e da oração. Para quem já é cristão, né, e é evangélico ou já está mais acostumado, né, com a prática do jejum,
vai entender com facilidade alguns termos que eu acabei usando aqui, mas para outras pessoas isso pode ser completamente novidade que eu estou falando. Então eu acho que é interessante que eu explique algumas coisas. Eu acredito que existe um mundo espiritual. E eu acredito que esse mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo físico que a gente vive e que a gente enxerga. Eu acredito que eu não sou só um corpo, eu acredito que eu tenho, né, eu sou composta de três esferas, meu corpo físico, a alma, que é a minha subjetividade, e o meu espírito. E que o meu espírito, ele transita entre este mundo, porque é o mundo que eu estou, e ele está em mim, mas ele também transita no mundo espiritual. E no mundo espiritual, eu acredito que existam guerras espirituais. Outras pessoas acreditam nisso também. Então, se você gostaria de aprender um pouco mais sobre esse assunto, você pode até colocar aqui no YouTube depois, procura assim, guerra espiritual, você vai ver mais algumas coisas. Eu não vou me aprofundar nesse assunto. Mas eu acredito que existem sim guerras espirituais, onde forças espirituais, elas combatem literalmente e que muitas vezes essa guerra, ela reverbera no mundo físico. Então, para ficar claro, por exemplo, vamos entender assim que sabe aquela doença que às vezes a gente vai no médico, tenta procurar é, entender por que aquela doença apareceu, por que a gente está sentindo aqueles sintomas, e aí o médico praticamente revira a gente do avesso e não encontra nada que explique o porquê que você está sentindo aquelas coisas que você disse que está sentindo. Então, para mim, no meu entender, na minha crença, eu acredito que isso vem de um mundo espiritual. E isso vem um reflexo de algo que está acontecendo no campo de batalha espiritual. Então, ela está reverberando aqui no mundo físico. Uma outra coisa que eu vi também, e até já vi, até uma outra pessoa falando sobre esse assunto, é que perdem o bebê, que perdem o primeiro bebê, né? Que tem famílias inteiras de mulheres que relatam: a minha avó foi assim, minha mãe foi assim, com minhas tias também, minha irmã, não sei o quê. E todas elas até já estão esperando que a primeira gestação não vai levar à frente, porque todas as mulheres da família perdem o primeiro bebê. Então eu não creio que isso é normal, sabe? Porque quando a gente vê uma doença familiar, uma doença hereditária é uma coisa, mas a gente vê aquela mesma coisa acontecendo por razões diferentes, mas o padrão sempre se repetindo de uma geração para outra. Então eu observo que, e né, por ver também outras pessoas que são especialistas nesse assunto, eu não sou, mas falando sobre isso. E que nesse mundo espiritual existem coisas, batalhas que ocorrem lá e que algumas coisas são reivindicadas no mundo físico, que elas acabam acontecendo. Então, quando eu me deparo com coisas que vão muito além dos meus esforços, eu entendo que aquela coisa não é para uma guerra física, não é para um desgaste físico. Eu sei que ficou um pouquinho confuso para você, mas com o passar do tempo, até se você pesquisar um pouco mais sobre esse assunto, você vai entender. Se você ficou curioso, a gente pode conversar até mais sobre isso depois. Então, assim, nesse nível de batalha, né, como eu falei, né, no meu caso, quando eu entendo que aquele empecilho, aquela frição, aquela coisa, ela está fundamentada no mundo espiritual, eu entendo que não é o momento de brigar fisicamente. E quando a gente fala dessas guerras espirituais, a gente precisa ir para elas com as armas adequadas. Por exemplo, não dá para você escalar uma montanha vestido como você estivesse indo para um casamento. Não faz nenhum sentido. Se você fizer isso, é bem provável que você vá se machucar escalando a montanha vestido como se estivesse indo para o casamento. Por outro lado, se você for para um casamento vestido como se fosse para escalar uma montanha, todo mundo vai ignorar. Então, as armas também não são adequadas. Ou seja, a gente precisa estar munido das ferramentas adequadas, vestido com a roupa adequada, sabe? Assim, metaforicamente falando, para que a gente possa, de fato, guerrear no mundo espiritual. Então, e o jejum? A gente sabe que o jejum, ele tá em várias religiões, não é só na minha cristã evangélica, mas existem muitas outras religiões, né, que usam o jejum, às vezes
como uma tradição religiosa e às vezes também com o mesmo propósito que eu utilizo na minha. Então eu sei que ocorre, por exemplo, mulheres que acabaram de ficar viúvas, né, iorubás. Elas têm o dia delas de jejum, as mulheres e as filhas. Então cada religião vai ter o seu jejum. E eles fazem, às vezes por tradições religiosas, né, assim, realmente só por uma tradição, mas também esses jejuns, eles também acontecem para, vamos dizer, como se fosse para abrir portais espirituais, sabe? Desde que eu vivenciei essa vitória no campo do jejum, eu nunca mais abandonei o jejum. Então ele sempre esteve no meu radar, sempre. Mas em 2022, entre 2022 e 2023, eu li um livro que fez toda a diferença na minha vida e ela virou a chave. Em 2022, eu voltei para o Senhor, saí, né, eu estava muito voltada para o ocultismo, muito ligada ao ocultismo, e o jejum ele começou a fazer parte do meu dia a dia de maneira muito forte. E eu tive acesso a uma leitura, que foi um livro do pastor Luciano Subirá, chamado A Cultura do Jejum. Nesse livro, a virada de chave aconteceu porque foi a partir desse livro que eu entendi que jejum não era uma que muita gente acredita, e eu já sabia que não era porque eu já tinha vivenciado experiências, né? Mas eu entendi a profundidade da coisa, porque até então eu ficava até só para mim. Eu nem contava muito para ninguém, porque as pessoas não iam acreditar que era verdade, enfim. Então eu ficava muito para mim a coisa do jejum, não comentava muito com as pessoas. Mas quando eu li o livro, eu entendi a profundidade espiritual que tinha no jejum, a força que tinha nele. E nesse mundo físico, a gente colhia os benefícios físicos do corpo. Então, a manutenção de um peso ideal, o processo inflamatório do corpo que ia cedendo, né, a prevenção de muitas doenças, a cura, inclusive de alguns sintomas, a melhora do padrão de microbiota intestinal. Então, várias coisas a gente vai observando que o jejum, ele me beneficiava como pessoa, ele me beneficiava o meu corpo, a minha saúde, mas ele também era capaz de trazer benefícios espirituais. E eles eram muito fortes e muito grandiosos, e eu descobri isso nessa leitura. E a partir dessa leitura, da compreensão da importância que ele tem para mim, enquanto cristã evangélica, né, relacionada aos eventos escatológicos bíblicos, que é uma palavra difícil, eu acho que eu vou deixar aqui explicando o que eu entendi o meu papel nisso tudo. E não foi assim de uma hora para outra, mas depois foi como se fosse um estalo assim em mim, sabe? Muito contundente e muito forte, muito preciso. Eu comecei a refletir sobre todo o meu processo formativo, em que tiveram muitas coisas que as portas se fecharam e coisas que as portas se abriram com facilidade. Então, por exemplo, eu queria fazer, antes de fazer vestibular na minha época era vestibular, antes de fazer vestibular para nutrição, eu fiz vestibular para direito e não passei. Eu tentei fazer o curso de turismo e eu acabei desistindo. Ok, aí você vai dizer, faz parte né, daquele temperamento que você tem, que é o sanguíneo. Mas também as coisas, as portas se fechavam para algumas coisas, mas as portas se abriam e tinham coisas que fazia parte desse conjunto, né, desse contexto do jejum, que eu não desistia. Então, eu me formei nutricionista, eu fiz pós-graduação em saúde coletiva, em fitoterapia, em gastroenterologia. O meu campo de estudo, desde a faculdade, eu sempre me interessei muito pelos assuntos relacionados com insegurança alimentar e com transtornos alimentares. Então, eu comecei a notar como todos esses assuntos, eles se intercambiavam de maneira perfeita com o jejum. Mas eu só vi isso depois dessa leitura desse livro, quando houve, né, aquela virada de chave. Eu diria que tudo isso me fez entender que por trás do jejum tem que ter sempre um propósito.
Então, por que eu não conseguia fazer jejuns maiores? Porque eu não tinha propósito, só que agora, né, desde 2000 entre 2020 e 2023, que foi quando eu li o livro, desde que eu li o livro, que eu entendi o propósito da minha existência, o propósito do porquê que Deus permitiu e me ajudou a não desistir daquilo que eu entendi que o Senhor, na verdade, ele estava me preparando para que eu, lá na frente, hoje, por exemplo, eu pudesse auxiliar outras pessoas que querem fazer o jejum espiritual, mas têm medo de provocar dano ao próprio corpo. E munida de ferramenta, né, das ferramentas do conhecimento científico, mas também é, entendendo pela própria prática espiritual, pela própria vivência com o jejum, que é possível seguir uma vida jejuada, né, ascender espiritualmente no Senhor e ao mesmo tempo colher os benefícios e os frutos de uma vida saudável, de um corpo saudável. Aí você pode me perguntar, Kali, e o jejum, ele é para qualquer pessoa? Esse jejum que você faz, esse jejum espiritual, ele é para qualquer pessoa? Gente, ele é para qualquer pessoa que sinta desejo de conhecer a Deus. Se você tiver vontade de conhecer Deus, o jejum, ele vai deixar o seu espírito muito mais, eu diria que muito mais aberto e receptivo a Deus, sabe? Eu acho que o jejum, ele para mim, funciona como se eu realmente estivesse abrindo um portal no qual o meu acesso a Deus fosse mais possível do que eu simplesmente, né, faço no meu dia a dia. Quando eu estou jejuando, eu sinto muito mais facilidade o toque de Deus na minha vida, eu percebo com muito mais facilidade o agir de Deus em volta de mim, nas pessoas, na natureza, no movimentar das coisas, nos sons, enfim, eu fico muito mais alerta para esse tipo de movimentação. Mas eu acho e eu acredito que seja por causa do jejum. Abdicar da comida durante algum tempo, durante algumas horas, faz com que o espírito da gente esteja sedento, mas sedento de uma outra coisa. E essa outra coisa é Deus. Então, o jejum não é só para cristãos, o jejum não é somente uma ferramenta tradicionalista, religiosa. Ela, de fato, é uma ferramenta real, espiritual. E se você tiver vontade de conhecer a Deus, você pode fazer uma oração muito simples e dizer assim: Deus, se tu é real, eu vou fazer um jejum e eu queria que você me mostrasse você mesmo. Eu gostaria de te ver agir na minha vida. E aí você apresenta alguma coisa que você gostaria que o Senhor estivesse junto contigo e deixa ele agir, deixa ele fazer alguma coisa por você. E quando ele fizer, atribua isso a ele, porque foi ele que fez. Eu acho que a maneira como eu falei sobre o jejum pode parecer que eu tô deixando aqui o entendimento como se o jejum fosse uma coisa mística. E não é isso. Eu não quero que você creia que é uma ferramenta mística. Mas eu uso como uma ferramenta espiritual que me ajuda a me aproximar de Deus. Na Bíblia existem vários episódios de jejum por diferentes razões, mas hoje eu faço jejum para estar perto de Deus. É o meu principal objetivo quando eu faço jejum hoje, né? E meu propósito como pessoa, como cristã, é de ajudar outras pessoas a fazerem jejum e de entenderem que não é difícil, que é possível e que pode ser seguro fazer e colher frutos benéficos para a saúde, mas também para o espiritual. E é justamente porque eu faço hoje jejum com propósito de estar mais próximo de Deus, de auxiliá-lo nesse retorno e nessa busca dessa cultura pelo jejum, na implantação dessa cultura do jejum entre as pessoas que querem estar próximas de Deus, é que eu quebro muito menos os jejuns. Eu já consegui fazer jejum de 3 dias e isso para mim foi uma vitória muito grande, porque eu não conseguia fazer jejum de mais de 12 horas e hoje eu já consigo fazer jejum de 3 dias e isso é muito bom.
Esse jejum de 3 dias, por exemplo, eu já fiz 3 vezes, o que também, para mim, também é uma vitória, porque eu posso dizer, não foi só uma vez que eu já fiz 3 vezes. Esse ano eu já fiz um jejum de 3 dias. É muito legal, gente, é muito bom. Os sonhos da gente, sabe, quando a gente vai dormir, mas enfim, não vou me avançar nesse vídeo, porque ele já tá ficando muito grande. Mas antes de ir, eu queria te fazer algumas perguntas. Como é para você o jejum? Você costuma colocar metas de prazo, de tempo, de duração de jejum e você desiste? Isso acontece com você? Desistir desse tempo, né? De repente você planejou fazer um jejum de 18 horas, mas você só consegue fazer 12? Me conta. Tem uma outra coisa também que eu queria perguntar. Você já fez jejum espiritual? Se você não fez, depois do que eu contei hoje, você ficou curioso, vai tentar fazer também? Se você tem vontade de fazer jejum espiritual, eu queria te convidar agora nesse momento a fechar os seus olhos e vou fazer uma oração por você. É uma oração pequenininha e simples, tá? É só para que você se sinta pronto, preparado para dar o seu pontapé inicial. Aí depois você faz a sua oração com Deus, tá bom? Vamos nessa? Então, vamos fechar os nossos olhos. Eu vou fechar o meu, você fecha o seu aí. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa pessoa, Senhor, que acabou de assistir esse vídeo inteiro. Ela veio até o final. Não foi um vídeo curto, Senhor, mas ela permaneceu aqui ouvindo o meu testemunho. Pai, ela tem vontade de te conhecer também, assim como eu tenho te conhecido. Por favor, Senhor, libera para ela uma porção de força e de coragem, para que ela queira fazer esse jejum e que ela queira te conhecer e ela possa te conhecer. Senhor, essa pessoa que está assistindo o vídeo agora e orando comigo aqui, ela vai te apresentar algum problema, Pai. Por favor, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa de alguma maneira a enfrentar esse problema, assim como o Senhor tem feito comigo diante dos meus problemas. Eu te peço isso em nome de Jesus e já te agradeço sabendo que essa pessoa vai voltar aqui e dizer o testemunho dela, contar o testemunho dela de que ela te conheceu. Em nome de Jesus. Amém. Olha aí, simples assim. Então, a partir de agora, você vai fazer o seu jejum espiritual. Vamos experimentar. E aí depois, quando você for fazer, você vai novamente orar, vai dizer ao Senhor, Senhor, estou começando esse jejum, gostaria de te conhecer, eu tenho um problema tal. Seja bem simples com ele. Eu tenho um problema tal, gostaria que o Senhor me ajudasse a resolver esse problema. Eu vou ficando por aqui, eu espero que o Senhor ele possa se apresentar para você de uma maneira poderosa. Um beijo, fica com ele. Amém? Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.